Olá a todos! Hoje temos connosco nos nossos estúdios, como convidado para esta edição especial do Labor Day, o conselheiro da União Internacional de Trabalhadores no setor de energia, Norton Cardoso de Almeida, que ocupa também atualmente uma cadeira no Conselho Deliberativo da Fundação Petrobras da Segurança Social, a Petros, no Brasil, e que está no Canadá em viagem pessoal. Primeiro que tudo, quero agradecer-lhe imenso a sua presença por ter aceitado o nosso convite, vir aqui, especialmente pensando que está numa viagem pessoal, não é? Não é a trabalho. Eu que agradeço, Helena, e é sempre um prazer falar sobre a nossa tarefa de estar aí representando os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil e do mundo todo, uma vez que eu estou lá na União Internacional dos Trabalhadores. Então vamos começar precisamente por aí. Como é que se envolveu neste mundo dos sindicatos? Como é que começou o seu envolvimento? Eu, quando entrei na Petrobras, a Petrobras tinha recomeçado uma construção que, por ter passado o país por uma série de governos neoliberais, quando o presidente Lula assumiu a primeira vez, ele reconstruiu o volume de trabalhadores na empresa, né? E o setor de petróleo, principalmente os petroleiros da Federação Única dos Petroleiros, eles tinham uma história de luta muito intensa, né? Inclusive uma greve histórica em 95, que evitou a privatização da empresa. E quando o presidente Lula assume, começa a entrar essas pessoas. E eu fui uma das pessoas que entrou na empresa nesse período. E o movimento sindical começou a querer renovar os seus quadros. E naquele momento precisou que pessoas que haviam entrado nesse período, já depois do presidente Lula, compôsse as estruturas de direção do movimento sindical petroleiro. E nesse momento eu fui convidado e aceitei esse desafio e desde então eu tenho estado lá na representação dos petroleiros e depois na União Internacional dos Trabalhadores. Aqui no Canadá, os sindicatos são uma instituição muito forte e bastante fidedignas. Considera que no Brasil são exatamente da mesma forma? Acontece exatamente da mesma forma? Olha, Helena, eu vou te ser sincero, um país quando ele é mais estável politicamente, o movimento sindical, assim como todos os movimentos sociais, ele também tem uma certa estabilidade. No Brasil, assim como toda a América Latina, países em desenvolvimento, há uma disparidade muito grande entre governos, por exemplo, de caráter liberal ou de caráter conservador. Isso faz com que também isso tenha reflexo ou numa pressão maior ou numa pressão menor sobre esses movimentos. Então, assim, não só no Canadá, mas se você for ver em todo mundo civilizado, o movimento sindical e os movimentos sociais têm uma certa constância. E é isso que a gente quer buscar e procurar. É importante frisar isso. Acho que é importante todo mundo que é trabalhador, trabalhadora, a sociedade como todos, os próprios empresários e o governo, perceba que o movimento social, entre eles o sindicato, é uma característica civilizatória daquela sociedade. Então o Canadá tem esse perfil, a Europa tem esse perfil, os Estados Unidos em algumas partes também tem esse perfil. Onde o movimento é mais atacado, é uma demonstração de que aquela sociedade ainda precisa evoluir um pouco mais. No Brasil, é uma sociedade que ainda precisa evoluir um pouco mais. Conquistamos agora novamente um governo que tem um viés social muito importante, depois de ter passado 6 anos em verdadeiros turbilhões e tempestades. Então a gente está caminhando para reconstruir todo esse arcabouço de movimento, de cooperação, de solidariedade, por fim, de um movimento civilizatório, que eu acho que é representado, repito, pelos movimentos sociais. Então isto vem precisamente de encontro à minha próxima pergunta. O que é que tiraria, por exemplo, de um modelo sindical do Canadá que poderia ser usado, por exemplo, no Brasil? Olha, eu acho que o diálogo maduro entre governo, empresários, trabalhadores, eu penso que o caráter social, que parece que é muito bem observado aqui no Canadá, em relação ao que o trabalhador precisa. As empresas, que é o ator principal, o governo é como um ator catalisador, as empresas, os empresários precisam ter consciência disso. Que eu costumo muito dizer, Helena, que às vezes as pessoas, um empresário, ele olha determinada legislação como se aquilo valesse só para a empresa dele. E não vale. Vale também para a empresa onde o cliente dele trabalha. Então não é muito lógico eu querer tirar direitos,
benefícios do meu trabalhador, porque quem compra na minha empresa também precisa desse direito, desse benefício para comprar na minha empresa. Algo meio kamikaze quando um grupo de empresários não tem essa sensibilidade social. Como líder sindical, mas internacional, o Norton também tem uma visão, penso eu, imagino que sim, uma visão geral do sindicalismo à volta do mundo, ou não? Sim, e isso dialoga com aquilo tudo que a gente conversou, né? A gente percebe nos países que estão mais evoluídos do ponto de vista humano uma facilidade maior dos movimentos sociais e, portanto, dos sindicatos. Eu sempre repito, porque o movimento social e o sindicato eles dialogam, até porque estão interligados. O sindicato é um movimento social, né? Então, os países evoluídos têm muito disso. Então, quando eu rodo pelo mundo das minhas tarefas no movimento sindical, eu consigo perceber isso. O que acontece na América Latina, o que acontece na Europa, o que acontece na Ásia, o que acontece na América do Norte, a gente percebe nuances bem importantes nesse sentido. E repito, eu gosto sempre de frisar isso, né? Demonstra o nível de maturidade daquela sociedade. Com o crescimento que se vê ao redor do mundo da extrema-direita, acha que isso vai influenciar de alguma forma ou constitui, de certa forma, um perigo para os sindicatos? Sim. A extrema-direita, ela tem como finalidade básica aquele neoliberalismo mais radical, mais selvagem, que é tirar o lucro a todo custo, num espaço de tempo o maior possível e segregando importantes setores. E aí tem muita coisa vinculada no que diz respeito a preconceitos, tem muita coisa vinculada a todo esse tipo de segregação de nichos. Isso é extremamente danoso para o movimento sindical, porque o movimento sindical ele tem não só a bandeira do trabalhador, do ponto de vista de salário, do ponto de vista de benefício, mas tem também um viés de igualdade de gênero, tem um viés de igualdade de opção sexual, tem um viés de igualdade de raça, de etnias. Então, assim, a extrema-direita é contra isso tudo. A extrema-direita, a gente tem um histórico no século passado, né, de guerras que foram travadas exatamente porque querem colocar as pessoas em nichos e em guetos por conta exatamente daquilo que a pessoa é, sem respeitar aquilo que a pessoa é. Então, a extrema-direita é sim um obstáculo à livre manifestação, à livre organização dos trabalhadores. Eles querem atacar isso. E o que é mais triste é que muitas vezes liberais vão atrás desse tipo de postura, porque eles vão atrás do lucro, então pelo lucro aceita inclusive a extrema-direita. Isso é muito ruim, que históricos liberais que poderiam fazer um debate democrático propositivo, né, onde a divergência fosse algo que fizesse a sociedade crescer, não. Eles, por uma oportunidade, puramente do ponto de vista de retirada de direitos e, na consequência disso, ampliar os seus lucros, eles acabam, então, abraçando, muitas vezes, algumas figuras da extrema-direita e o pior, na próxima esquina, o troco acontece. Isso aconteceu no Brasil, quando houve o golpe de 64, isso aconteceu no Brasil quando houve o golpe de 2016, isso aconteceu no Brasil no último governo que a gente teve, que foi de extrema-direita, um governo extremamente lesivo aos trabalhadores e à sociedade brasileira. Há muita desinformação acerca do papel desempenhado pelos sindicatos. Acha que os sindicatos, nesse aspecto, falham um pouquinho em divulgarem mais as suas ações, o seu tipo de trabalho, os seus objetivos? Acha que alguma coisa poderia mudar nesse sentido para informar melhor as pessoas relativamente ao vosso papel? Sim, você tocou num ponto que é crucial de todo esse debate. E a gente tem em todos os níveis, Helena, do movimento sindical esse debate. Como a gente vai dialogar com os nossos trabalhadores e trabalhadoras? Porque a comunicação ela evoluiu, né? E o pessoal da extrema-direita pegou esse viés e entendeu esse processo. Os movimentos sociais e os sindicatos não. Eles ainda estão naquele diálogo bem antigo, de folhetim de porta de fábrica, de coisas assim, que hoje já não tem o alcance que deveria ter. Primeiro, porque o alcance é limitado, e segundo, porque não alcança essa nova geração de trabalhadores e trabalhadoras que estão aí no mercado. A gente tem que sentar
procurar entender todo esse processo de comunicação e fazer a comunicação adequada. Os sindicatos pecam muitas vezes nesse sentido. Como que a gente dialoga com a sociedade? Como a gente diz que é importante a existência do sindicato? Como a gente combate esse individualismo permissivo que existe hoje nas sociedades de um modo geral e que coloca o indivíduo acima do coletivo, quando na realidade, quando o coletivo ganha, todo mundo ganha. Tem um ator brasileiro que fez uma vez uma colocação que eu acho muito interessante. Ele falou, não adianta eu ter o melhor carro do mundo se eu estou numa rua esburacada. Agora, se eu tiver um carro médio numa rua ótima, eu estou beneficiado por algo coletivo. E se eu beneficiar apenas individualmente, eu saio no prejuízo. Então, o que é que considera que seria importante mudar ou como é que acha que poderia ultrapassar esse tipo de obstáculo? Essa falta de comunicação, ou seja, falta de diálogo entre os sindicatos e o resto das pessoas, os trabalhadores, tudo por aí fora. Como é que acha que poderia colmatar essa diferença? Eu entendo que o principal é ir atrás de quem entende esse processo. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras novos que estão chegando, que conhecem esse processo, que já são da geração do celular. É trazer esse pessoal para dialogar. Infelizmente, isso eu vejo no mundo todo, não é uma crítica ao sindicato de algum lugar específico. Posso falar do Brasil, que é onde eu milito de forma mais doméstica, mas isso é no mundo inteiro. Infelizmente, o sindicato às vezes fica apegado às suas lideranças históricas, que é importante, que é bom, as pessoas são heróis de guerra, mas a gente deixar apartado essa geração nova, que conhece esses mecanismos de comunicação, não é o mais adequado nesse momento. Hoje existe uma guerra sendo travada, principalmente no campo da comunicação. O sindicato tem que entender isso e tem que pegar entre os seus, aqueles que entendem esse processo e catapultá-los a postos de relevância nas estruturas para que eles possam auxiliar o movimento nesse sentido. E o envolvimento político das forças sindicais? Acredita que é necessário e que traz benefícios às causas trabalhadoras? Eu tenho convicção que sim, porque tudo é política nesse mundo. O processo humano passa por política. A legislação é o que disciplina o nosso destino, o destino dos nossos filhos. E a legislação é construída no meio político. É uma estupidez a gente criminalizar ou demonizar o meio político, até porque quem fala isso é exatamente quem está lá fazendo o debate político. Então eles querem, na realidade, tirar os trabalhadores e trabalhadoras desse debate, para que esse debate seja exclusivo deles. Eu digo isso porque no Brasil, por um exemplo, né, os grandes líderes empresariais dos sindicatos de empresários, eles estão em postos importantes na política, disputam como senadores, como deputados, como governadores, como presidente, né? Mas quando um trabalhador do movimento sindical se dispõe a participar desse processo e se expor, por exemplo, no processo eleitoral, muitas vezes ele é criticado por todo mundo, inclusive pelos trabalhadores e trabalhadoras, o que é uma contradição enorme, uma estupidez na minha avaliação. Eu acho que se um companheiro, uma companheira nossa se dispõe a fazer o debate político e está lá para defender os interesses, os legítimos interesses da classe trabalhadora, a gente tem que realmente dar o apoio e fazer esse debate em todos os fóruns. Onde tiver que ter o debate, o trabalhador, a trabalhadora tem que estar lá para debater. Olho no olho, cabeça erguida, de igual para igual. Porque se nós fazemos tudo, Helena, nós também temos direito de participar de tudo. E vamos encerrar agora. Vamos encerrar a nossa entrevista e eu gostaria, como líder sindical e vivendo no meio, gostaria, se fosse possível, que desse uma mensagem aos nossos telespectadores para este dia tão especial que é o dia do Labor Day, o dia do trabalhador. Tá, eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos assistem, que é importante a nossa organização. É organizados que vamos conseguir impor, né, do ponto de vista democrático, com diálogo, aquilo que são, repito, os legítimos interesses. A gente não quer nada que não seja legítimo. A gente quer que os legítimos interesses da classe trabalhadora sejam respeitados. E aí a classe trabalhadora ela é transversal. Ela tem o trabalhador da fábrica, ela tem o trabalhador do comércio, ela tem o pequeno empresário, ela tem um grande empresário que também é trabalhador. O trabalhador do meio financeiro, ela é transversal. Então, quando a gente faz esse trabalho organizado, toda a sociedade
ganha e, como eu já disse, é uma demonstração de maturidade e civilizatória de onde aqueles trabalhadores estão ali instalados. Então, o recado que eu dou, procure o seu sindicato, se sindicalize, dialogue com os seus dirigentes sindicais. Sei que existem sindicatos com um monte de defeitos, eu já tive uma série de discussões com dirigentes sindicais, mas nunca, jamais a gente deve baixar a guarda e entender que isso é uma barreira intransponível. Se existe defeito, vai lá, discute, tente chegar num ponto comum. Se não, faça a disputa. O sindicato tem essa grande virtude, você pode fazer a disputa na direção daquela entidade. Mas o importante é sempre estar junto, sempre se organizar, ainda que eu divida da direção, mas também manter o diálogo para que todos nós consigamos aquilo que é, de fato, o nosso direito. E chegamos ao fim desta nossa entrevista. Agradeço-lhe imenso, Norton, uma vez mais, ter aceito o convite numas férias que está a desfrutar para vir aqui falar sobre o trabalho. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Helena, obrigado, eu sempre à disposição.